Olá a todos, eu sou Flávio Canho, gestor responsável pelos fundos de CRI da Quiné Investimentos, e hoje eu gostaria de passar uma atualização referente ao mês de junho de 2020. Vou falar um pouquinho sobre os 3 veículos de CRI que a gente tem na casa, que são o KNCR11, Quiné Rendimentos Imobiliários, o KNIP11, Quiné Índice de Preços, e finalmente o KNHY11, que é o Quiné High Yield. Começando pelo KNCR11, o fundo vai distribuir dividendos no dia 13 de julho, equivalentes a 30 centavos por cota. Isso significa uma rentabilidade de 134% da taxa DI para uma cota de referência de R$ 104, que é bastante acima do benchmark de referência do fundo. Vale destacar que esse veículo visa operações no mercado de CRI pós-fixadas, então é sempre uma operação que tem a taxa DI mais um spread de crédito como remuneração, sempre mirando baixo risco em devedores sólidos com boas garantias imobiliárias. Então é um fundo bastante conservador, que tem tido uma performance boa do ponto de vista dos ativos, a carteira permanece saudável, continuamos bastante confiantes que ela permanecerá. Vale destacar que ao longo de junho a gente teve um pré-pagamento de uma operação que foi bastante bem sucedida, que era o CRI Tucuruvi, baseado no shopping Metrô Tucuruvi aqui em São Paulo. O empreendedor vendeu o ativo para um fundo imobiliário e julgou, nesse sentido, importante desmontar a operação de alavancagem. Então houve o pré-pagamento com uma penalidade de pré-pagamento importante para o veículo. E agora a gente vai buscar uma nova operação para substituir o CRI Tucuruvi. O fundo continua bastante bem investido, então aproximadamente 95% alocado em CRIs, e ao longo dos próximos meses essa alocação deve voltar próxima aí de 100%. Seguindo adiante para o Quiné Índice de Preços, o fundo gerou rendimentos equivalentes a 50 centavos por cota no mês de junho. Eles também serão distribuídos no dia 13 de julho. Isso significa uma rentabilidade equivalente a 204% da taxa DI, já líquida também dos custos de administração e do imposto de renda, para uma cota de referência aí de R$ 113. O fundo Quiné Índice de Preços está bastante bem alocado, então aproximadamente 98% do fundo está investido em CRIs. São operações bastante conservadoras, então a carteira permanece saudável. Vale destacar que o Quiné Índice de Preços ele é muito semelhante ao Quiné Rendimentos nesse aspecto de risco de crédito. São operações de baixo risco e com boas garantias imobiliárias em imóveis que a gente acredita serem muito sólidos, mesmo considerando a mudança de mundo que a gente está observando por conta do coronavírus. Então, a gente está falando aqui de galpões logísticos, edifícios de escritório de primeira linha e shopping centers. A gente entende e tem uma visão de que bons ativos imobiliários, mesmo com as mudanças oriundas de home office ou de comércio online, vão voltar a ter uma performance adequada no médio prazo, e portanto as operações têm aí tudo para terem êxito e serem repagas conforme planejado. Seguindo adiante para o Quiné High Yield, esse é um fundo mais recente da família dos nossos fundos de CRI. Ele, ao contrário do Quiné Rendimentos e do Quiné Índice de Preços, ele não tem um indexador específico, então a gente busca operações tanto atreladas à taxa DI quanto ao juro real. O Quiné Rendimentos é dedicado a operações indexadas à taxa DI e o Quiné Índice de Preços a operações atreladas ao juro real, mais um spread e atualização pela inflação. No Quiné High Yield a gente tem a liberdade para buscar ambos os indexadores, com um grau de liberdade um pouco maior do que nos fundos anteriores. Então ele é um fundo um pouco mais livre do ponto de vista do indexador e também para assumir riscos. No entanto, continua sendo um fundo, na nossa visão, com operações de baixo risco. Buscamos sponsors de boa qualidade, com perfil de crédito adequado e garantias imobiliárias também robustas. O fundo produziu dividendos equivalentes a 32 centavos por cota, o que significa uma rentabilidade de 135% da taxa DI
já líquida de custos e do imposto de renda. Vale destacar tanto para o Kinea High Yield quanto para o Kinea Índice de Preços que a inflação baixa, na verdade a deflação, tem causado um impacto negativo na rentabilidade. Então o IPCA em maio foi menos 0,38, em abril ele tinha sido menos 0,31. Isso tudo afeta bastante esses fundos porque são fundos que têm uma alocação grande em operações atreladas à inflação. O Kinea Índice de Preços é um fundo 100% dedicado a operações atreladas à inflação e o Kinea High Yield, apesar de não ter esse mandato específico para a inflação, ele tem muitos CRIs ligados a juro real mais atualização pela inflação. Aproximadamente 90% da carteira de CRI, que é 70% do fundo, está em operações ligadas à inflação. Portanto, a gente está numa janela mais desfavorável desse indexador que é o IPCA, por causa dos nossos fundos, mas ao longo do segundo semestre a gente tem projeções econômicas que indicam inflações positivas. Então a gente está saindo desse cenário de deflação, a inflação vai passar a ser positiva e, consequentemente, a rentabilidade desses fundos vai aumentar aí de uma maneira bem clara nos próximos meses. O Kinea High Yield se encontra num processo de alocação de recursos que foram captados na última emissão de cotas, aproximadamente 30% do fundo está em caixa hoje, mas a gente tem 3 operações em estruturação que vão consumir boa parte desses recursos ao longo dos próximos meses. A pandemia atrapalhou o ambiente de negócios no Brasil, então as transações acabaram atrasando bastante tempo, muitas transações deixaram de ser concretizadas pelo receio que alguns empreendedores tiveram aí por conta da incerteza econômica, mas agora o ambiente está um pouco mais normalizado e a gente tem observado novos negócios imobiliários acontecendo e, portanto, a gente acredita que o fundo não vai ter dificuldade em finalizar essas alocações ao longo dos próximos períodos e em operações bastante robustas e com taxas atrativas por conta da crise. Então, eu vou parar por aqui. Esse era o recado referente ao mês de junho. Gostaria de desejar a todos bastante saúde e bastante trabalho para o segundo semestre de 2020. Um grande abraço a todos.